Quem são os top 5 da minha lista do No-Gi? Bora lá para vocês conferirem quem são eles. Fala galera, Rafael Pinheiro aqui na área. Fica comigo até o final para vocês saberem quem são a minha lista dos meus top 5 do No-Gi, do Senkimon, do Grappling, né? Mas antes de tudo, galera, curte, se inscreve, ativa o sininho, né? E bora para acompanhar os conteúdos toda semana no canal. Galera, o No-Gi, semana passada coloquei minha lista dos meus top 5 do jiu-jitsu esportivo, né? E bora lá essa semana para saber quem é a lista dos top 5, meu top 5 do No-Gi. Sempre comecei, semana passada eu comecei de trás para frente. Essa eu já não vou colocar em ordem, porque para mim tem algumas variáveis do Senkimono, que é número de títulos, número de vitórias, campanhas, né, feitas, e eu acho que seria injustiça eu elencar, né, do quinto para o primeiro, mas não necessariamente nessa ordem. São para mim os 5 maiores da história do No-Gi ou do Grappling, porque eu vou acabar falando de lutadores de Grappling. Galera, vamos começar com um nome de muita expressão, tá? Para mim, começa a minha lista com André Galvão. Galera, o André é um atleta de jiu-jitsu, pentacampeão mundial de jiu-jitsu, de kimono, que fez uma transição. Ele teve uma breve participação na carreira dele no MMA, posteriormente voltou para o kimono e daí pegou essa brecha, né, e esse aprendizado do MMA e implementou um jogo muito sólido, muito consistente, né, no Senkimono, no No-Gi, fazendo história no nosso maior evento de lutas Senkimono, de grappling, a Copa do Mundo, né, de grappling, que é o ADCC. Ele tem títulos mundiais Senkimono, mas a grande carreira dele está no ADCC, contando entre títulos de categoria, absoluto e super fights. Ele tem 6 títulos no ADCC. O André, para mim, está na história, está marcado na história como um dos maiores grapplers, né, do mundo Senkimono. Galera, bora lá para mais o quarto, não necessariamente nesta ordem, tá? Nós vamos voltar lá nos primórdios, né? Ricardo Arona, no início dos anos 2000, né? Um cara muito grande, forte fisicamente, com muita pujança, e eu já falei num vídeo aqui no canal, porque ele é um dos atletas que detém o título da Tríplice Coroa, né? Que ele é campeão da categoria do ADCC, do absoluto do ADCC e da Super Fight, tá? Ricardo Arona, um cara com muita massa muscular, e no vídeo eu falei que eu vi, né? Mas eu acompanhei, porque nessa época eu ainda não estava inserido no meio, né, do jiu-jitsu de forma presencial, mas assistindo grandes lutas e grandes batalhas do Ricardo, né? Um cara com um vigor físico fenomenal, cara que não cansava de jeito nenhum, um cara que inclusive no MMA a pujança física sempre prevaleceu, um cara com um vigor físico muito grande, com uma vontade de uma luta sempre ofensiva, muito para frente, fez grandes batalhas com grandes nomes do grappling, né? E
está na minha lista dos maiores grapplers da história do mundo sem kimono. Ricardo Arona, campeão da categoria do ADCC, do Absoluto e da Super Fight, desbancando um outro grande nome do grappling, né, no caso, o cara é o grappler, e do MMA, que é o Mark Kerr, né, um embate de monstros, né? Ricardo Arona tá na minha lista. Bora para mais um nome, galera, que eu acho, só que eu faço uma aspas aí, porque, vai lá, o nome primeiro, né? Rubens Charles, o Cobrinha, né? Ele já estava na minha lista de kimono e ele entra na minha lista do sem kimono. Cobrinha, pessoal, ele fez história na categoria mais levinha do grappling, né? Ele tem grandes títulos da IBJJF sem kimono e ele tem títulos do ADCC, né? Só que ele tem uma aspas aí, porque a grande pedra no sapato, né, do Cobrinha era o Rafael Mendes, né? E ele acabou, enquanto o Rafael foi campeão, né? Se não me engano, o Rafael tem 2 ou 3 títulos do ADCC. O Cobrinha nesse período não venceu, né? E depois ele voltou a vencer e eu coloco ele nesse hall, né, como um dos maiores, porque ele depois já vamos dizer assim, coroa, mas não na ofensividade da palavra, né, mas após os 35 anos, né, uma vida regrada, uma vida de atleta, tá aí até hoje, né? Quem acompanha o Cobrinha nas redes sociais vê o quanto ele é atleta em rotina diária, em tudo, né? Só não compete hoje porque o foco dele está em fazer a carreira do filho dele, né? Em moldar a carreira do filho dele e treinar o Kennedy. Mas o Cobrinha está na minha lista entre os maiores grapplers, né, da história do sem kimono. Bora lá pro final. E no finalzinho, fica aí, pessoal, no finalzinho eu vou fazer uma menção honrosa e vou falar por que eu faço essa menção honrosa, tá bom? O meu segundo nome, meu top 2, mas esse eu coloco, os dois eu coloco como top 2. Meu segundo lugar da minha lista, pessoal, Leonardo Vieira, o Leozinho. Leozinho, ele fez tanto grandes campanhas de kimono, quanto, na verdade, ele ficou mais nítido, né, no mundo, quando ele entrou no mundo sem kimono. O Leozinho fez grandes batalhas, um levinho que se atreveu a lutar absoluto, né, lutou contra o Mark Kerr e fez o Mark Kerr perder a cabeça. Ele não venceu essa luta, mas saiu dessa luta em específico, muito grande, né? Conhecido mundialmente pelo fato de ter dado um trabalho. Pô, o Leozinho competia na categoria 66, galera, né? Entrou no absoluto, fez um embate que o Mark Kerr não achava ele de jeito nenhum, ficou perdido, né? E acabou vencendo a luta utilizando todos os quilos a mais que ele tinha. Então o Leozinho, ele fez grandes campanhas tanto de kimono, grandes lutas, grandes campanhas, quanto sem kimono. Quando ele entrou no mundo sem kimono, no grappling, ele largou o kimono, né? Foi competir no grappling, competia de 2 em 2 anos, porque o ADCC é bienal, né? E sempre teve nas cabeças com um jogo muito ofensivo, um jogo muito consistente, né? E ele, para mim, de verdade, ele está no meu top 2 dessa lista, né? E o maior de todos, quem que é? Aliás, deixa para o final, acompanha, fica comigo, chegou até aqui, fica comigo. Vou fazer uma menção honrosa e vou justificar essa menção honrosa, tá? E essa pessoa, esse cara, esse atleta não entra na minha lista, tá? Mas é o Gordon Ryan,
tá? O Gordon, ele é um ótimo atleta, ele é apenas uma menção honrosa, tá bom? Gordon, ele tá na minha lista, eu faço uma menção honrosa ao Gordon, porque ele tem um jogo sem kimono muito consistente, a vida dele foi só no no-gi, ok? Porém, ele não tá na minha lista dos maiores do grappling, porque apesar do último ADCC ele ter sido campeão peso absoluto, o Gordon, ele tem um plano de carreira estrategicamente perfeito, porque nesse momento que nós estamos vivendo, de não ter competições e apenas lutas casadas, ele apenas lutou com nomes chaves, ele ainda não teve um grande desafio à altura dos títulos que ele conquistou, tá? Então ele lutou com atletas mais... Isso eu não estou desmerecendo os atletas que ele lutou, mas o que eu estou justificando é que ele lutou apenas com atletas mais leves, atletas recém-graduados à faixa preta e atletas mais velhos, tá? Não que esses caras não sejam duros, eles são, mas não condizem com o momento da carreira do Gordon, tá? Por isso eu não coloco ele na minha lista. Agora bora lá para o número 1, né? Marcelo Garcia. Esse cara para mim foi um fenômeno do no-gi, do sem kimono, do grappling, onde ele caiu de paraquedas porque um atleta lá atrás, perto das primeiras trials do ADCC, se machucou, abriu uma vaga, ligaram para o Fábio Gurgel, né, falou, manda ele para cá, ganhou a trial, entrou no ADCC, foi campeão e daí para frente começou a fazer história. O criador da grande guarda X, né, no sem kimono, claro, né, fazendo posições onde as pessoas não imaginavam, né, em 2007, né, deu aquela grande polêmica de que os caras fizeram lutas armadas no absoluto, ele acabou perdendo a final para o Robert Drysdale, né, o que eu achei, eu fiquei muito chateado, eu já acompanhava, fiquei muito chateado porque eu acho que ele já é, para mim, o maior da história, e isso daí só iria coroar, com a cereja do bolo, coroar não porque o cara já tem a coroa, né? Mas iria botar um ponto, né, a cerejinha do bolo no que foi a carreira do Marcelinho, e merecidamente. Um cara que revolucionou o no-gi, um cara com um jogo muito consistente, muito justo, né, e fez história ganhando a categoria, sempre na categoria até 7-7, né? E por lutar de 7-7 estava sempre nos absolutos e fazendo grandes campanhas. Para mim, o Marcelinho Garcia é o maior nome da história do no-gi, do sem kimono. E para você, quem são os seus top 5? Escreve aí embaixo, comenta aí, faz a lista para mim do top 5 de vocês, do sem kimono. Bora fazer aquela resenha, mas vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral pro canal aí, compartilha com a galera, pessoal, passa nos grupos do WhatsApp aí, para quem todo mundo que acompanha, fortalece a firma aí, beleza? Big Os! Whoa, I hit record it, drop, you can't ignore it.